O que faz um mundo melhor? Será que novas tecnologias, novas estruturas políticas, uma nova cultura tornaria o mundo melhor? Seria possível que nós mudássemos essas coisas e ainda assim termos um mesmo velho mundo? Eu convido você a assistir esse vídeo até o final, para você descobrir qual é o elemento apontado por Jesus que vai estar presente em um mundo melhor. Eu te desejo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal e a este que é o segundo episódio da série As Bem-aventuranças. Acompanhe essa nova série, porque por meio dela você vai entender a proposta de Jesus para o mundo. E para refletirmos no tema de hoje, eu convido você a lermos o Evangelho que se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 3, que nos diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Com certeza você deseja um mundo melhor, porque nós não estamos contentes com este mundo. Nós sofremos desvantagens, presenciamos opressões e diversas injustiças que violam os direitos das pessoas. Todos nós queremos um mundo melhor. Se você estudar a história mundial, verá que cada geração tem procurado descobrir um jeito de melhorar o mundo. E um recurso muito utilizado é o da revolução. A revolução é aquilo que faz as pessoas baterem de frente com as estruturas, bater de frente com a cultura. É o recurso da revolução que faz as pessoas organizarem ativismos a fim de forçar as mudanças. Porém, na maioria das vezes, esse caminho deixa de lado a vida pessoal. Existem ativistas empenhados em mudar as coisas e que não conseguem, no entanto, mudar a própria vida. Existem ativistas empenhados em colocar as coisas no lugar, mas que, todavia, têm a vida pessoal em pedaços. Você há de convir de que não tem como mudar o mundo deixando de lado os aspectos pessoais, os aspectos interiores. Uma questão que precisa ser pensada é que um mundo melhor vai além das estruturas. Porque nós podemos mudar estruturas, nós podemos criar estruturas novas e ainda assim termos um mundo velho. Podemos criar novas culturas, podemos apagar as culturas atuais e desenvolver novas e ainda assim termos um velho mundo por trás. É aqui que eu queria que você considerasse o que Jesus ensinou. Nesse aspecto, o ensino de Jesus é revolucionário. Ele ensina o que realmente muda o mundo. Ele ensina que o que muda o mundo faz parte da realidade do reino de Deus. As palavras de Jesus indicam que podemos contribuir para um mundo melhor fazendo o caminho inverso da mudança externa. Nas bem-aventuranças, Jesus ensinou que a verdadeira felicidade estava em valores contrários aos da sua época. No Sermão do Monte, Jesus fez afirmações chocantes. E por meio dessas afirmações, ele queria despertar as pessoas para seu interior. Ele queria despertar as pessoas para o fator da interioridade humana. Nas bem-aventuranças, Jesus estava anunciando um novo mundo, porque ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Infelizmente, esse reino foi mal entendido pela sua época, porque há séculos o mundo estava vivendo a época dos impérios. Havia passado o Império Babilônico, o Império da Média e da Pérsia, o Império da Grécia, e agora, a época de Jesus estava vivenciando o Império Romano. Na época, os judeus tinham a tendência de pensar que agora deveria ser a vez de Israel dominar o mundo através do Messias. Para eles, o reino de Deus era um reino teocrático, ou seja, Deus iria dirigir a política do mundo, e Deus faria isso por meio de um rei de Israel, um descendente do rei Davi, que traria paz ao mundo e ao povo judeu. No entanto, isso seria mais do mesmo. Seria só mais um império, e na verdade Jesus estava falando de um mundo diferente, de um mundo melhor. A partir daí, Jesus fez uma afirmação social chocante. Ele disse que esse reino de Deus era para os pobres de espírito. Você precisa entender a estrutura social da época de Jesus para saber o quanto essa palavra foi chocante. No primeiro século, a sociedade era constituída de governantes, depois de ricos, depois trabalhadores e, por último, os pobres. Os governantes eram os governadores do Império Romano em cada nação. Eles eram os dominadores.
estavam no topo da escala. Abaixo deles estavam os ricos. Os ricos eram alguns privilegiados por nascimento, ou seja, nasceram ricos. Alguns eram ricos porque eram funcionários do governo romano, como por exemplo os cobradores de impostos. Outros eram ricos porque eram sacerdotes e doutores da lei, representando o seu povo junto ao governo romano. Alguns eram ricos sendo comerciantes, viajando pelo império vendendo suas mercadorias. Abaixo dos ricos estavam os trabalhadores. Esses eram os camponeses, os pescadores e os artesãos. Boa parte das pessoas que ouviam Jesus estavam incluídas nesta classe. Dentre essas pessoas estavam seus discípulos, que eram pescadores. E no fim da escala social estavam os pobres. Os pobres eram os mendigos. Não eram os pobres como nós entendemos hoje, os assalariados. Naquela época, os pobres eram aqueles que dependiam das esmolas e da misericórdia de todos os que estavam acima da escala. Inclusive, eles andavam de cabeça baixa e de postura curvada. E a palavra grega para pobre, no texto que nós lemos, indica essa postura curvada, alguém que se curva. Naquela época, os homens considerados de valor eram os conquistadores. Jamais seriam os pobres. Os homens de valor eram os valentes, aqueles que venciam as guerras e conquistavam nações. Partindo desse valor e dessa compreensão, os grupos que tinham poder de reação eram os ricos, porque podiam financiar as armas, os trabalhadores, porque podiam pegar nas armas, mas os pobres, os mendigos, não podiam fazer nada. Não tinha como se levantar um reino com mendigos. Isso estava bem claro na mente daquela época. Contra toda essa cultura e essa expectativa, no entanto, Jesus disse que o reino dos céus era dos pobres de espírito. Os pobres de espírito são aqueles que não têm como oferecer resistência. São aqueles que não têm como enfrentar. São aqueles que assumem a sua situação de debilidade e que em sua situação dependem de Deus. Essa era uma afirmação chocante para a época, porque ia contra tudo o que eles pensavam. Isso quer dizer que o novo mundo que Jesus estava trazendo não era dos revolucionários. O reino de Deus em Jesus não era um reino focado na violência e no enfrentamento. Não era um reino focado em estruturas externas, não importa se essas estruturas seriam nacionais ou mundiais. Antes, era um reino focado no interior humano. O novo mundo que Jesus estava trazendo estaria assentado nas bases internas, individuais. Segundo Jesus, as questões interiores seriam determinantes para o novo mundo e ainda são determinantes para um mundo melhor. Diante disso, um mundo melhor será construído com um interior humano melhor, porque o mundo é feito pelo que tem no interior das pessoas. Cada época é construída com o que tem dentro das pessoas. Se não houver mudanças no interior das pessoas, você pode trocar de estruturas, de regimes e de governantes. Mas ainda assim será o mesmo mundo, um mundo opressor, desvantajoso e injusto. Jesus disse que o reino de Deus está vindo sobre a terra. E esse reino já está sendo preparado na atualidade, nesse exato momento, através de pessoas que tiveram seu interior mudado. Essas pessoas já fazem parte desse reino que é de pobres de espírito, ou seja, já fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus já é uma realidade presente nos corações dessas pessoas nesse exato momento. E o fator que transforma o interior das pessoas é a mensagem de Jesus. A questão é, você está ouvindo essa mensagem? Você está aberto e aberta para essa mensagem? Você faz parte desse reino que virá? O reino de Deus já está em seu interior? Obrigado por assistir essa mensagem até o final. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, para que você possa acompanhar as mensagens todas as semanas e ser notificado quando cada mensagem sair. Clique no gostei para que a plataforma possa indicar essa mensagem para outras pessoas. Um forte abraço, fique com Deus e até a nossa próxima mensagem.